Bem-vindos a mais um programa, O Meu Voto Vale. O primeiro programa linkado a uma ferramenta de inteligência artificial que permite você, eleitor, informar as suas demandas e ao gestor público apontar soluções e dar publicidades. Estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Georgia Bach Malacarne, especialista em Direito de Saúde, e vamos conversar sobre os serviços de saúde e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Seja bem-vinda, doutora Georgia. Vamos Muito conversar obrigada. um pouco. Conta um pouco da sua história na área do direito de saúde para nós. Bom, André, falar da minha área tem que falar do Código de Defesa do Consumidor, né? É inerente, porque quando eu estava na faculdade, o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor. Isso foi há 30 anos, em 1991. Então, o Código fez 30 anos, agora em 2021, e naquela época eu achei que esse código fosse realmente trazer grandes transformações no mercado de saúde, na forma como os profissionais da área da saúde, empresas, laboratórios, hospitais, prestavam seus serviços. E foi o que de fato ocorreu. Sem sombra de dúvida, houve uma transformação e o meu trabalho foi totalmente pertinente a essa transformação, com o acesso do público às informações de saúde. Eles buscaram, os profissionais de saúde tiveram que se adaptar ao mercado. Sim, E sim, houve uma grande mudança, né, na relação entre o paciente e profissional. E como se dá essa aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde pública e privada hoje? então, André, como eu te falei, o código está em vigor há 30 anos, e ele se dá porque o paciente é considerado vulnerável, ou a parte vulnerável e hipossuficiente na relação de consumo. Ou seja, todas as normas do Código de Defesa do Consumidor são eminentemente protetivas da parte vulnerável que é o paciente. Então, médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, laboratórios, clínicas, consultórios, hospitais, toda essa gama de prestadores de serviços de saúde, eles têm que se adaptar para proteger, para trabalhar para esse paciente que é a parte vulnerável da relação. E o CDC tem diversas formas de proteção do paciente. Perfeito. Quais são os deveres e responsabilidade dos serviços de saúde frente ao Código de Defesa do Consumidor? Então, o principal, são diversos deveres e responsabilidades dos prestadores de serviço. O principal deles, André, eu diria que é o dever de informação ao paciente. Isso mudou muito durante o código, a vigência do código. Por exemplo, o paciente hoje tem direito a receber informações claras, precisas, compreensíveis ao seu nível de compreensão, porque os pacientes não compreendem geralmente a linguagem médica, a linguagem da saúde. Então, eles têm direito a uma informação de acordo com o seu entendimento. Ele tem direito à informação sobre o seu diagnóstico, os exames solicitados, os medicamentos prescritos, os riscos digamos, do procedimento que o médico está indicando, os benefícios, inclusive a duração estimada de um tratamento. Com base nessas informações, o paciente pode até recusar um tratamento. Por isso que ele tem que ter essas informações de modo prévio e formal. Eu recomendo, como advogada da área da saúde, que seja por escrito, sempre. Tem outras informações, assim, que decorrem desse dever outros deveres que decorrem desse direito de informação do paciente. Por exemplo, ele tem direito ao prontuário médico. Ele pode acessar esse prontuário, que sempre tem que ser de forma legível, com uma linguagem clara e precisa, para que ele possa entender o procedimento que está sendo empreendido, né? E ele pode obter uma cópia também. Digamos assim, outra responsabilidade, ou talvez outro direito do paciente, que também os profissionais e os prestadores de serviço devem ficar atentos, é a inversão do ônus da prova no processo judicial. Como é que funciona o nosso processo, André? Quando o paciente está insatisfeito com o tratamento, ele entra com uma ação judicial indenizatória e faz determinadas alegações. Em princípio, quem alega no nosso processo civil tem que provar.
Mas quando o paciente é considerado pelo juiz hipossuficiente, ou quando o juiz acredita na verossimilhança das alegações do paciente, ele pode inverter o ônus da prova e, no caso, o prestador de serviço de saúde é que teria que se desincumbir dessas alegações do paciente. Ou seja, tornou mais fácil para o paciente processar um profissional, não no sentido assim de que ele tenha razão, mas que ele não tenha que produzir provas. Ficou mais fácil, mais difícil para o prestador de saúde se desvencilhar das alegações do paciente. Ah, perfeito. Eu acho que no setor privado, não sei se tu concorda comigo, isso já está mais claro, né? O grande problema que eu vejo da judicialização hoje é no setor público, porque o setor privado ele já tem essas normas, tem os processos já protocolares de informar o paciente, né, de ter os prontuários todos anotados, com a assinatura do paciente, tudo isso já é um protocolo que vem já de muitos anos, né? Como tu disse, já está há 30 anos, 30 e anos, nós, né? e nós, pelo menos há 20 anos, já praticamos esse tipo de conduta, É. onde a gente informa tudo que será feito para o paciente, com diversos planos de tratamento. Mas no setor público isso se torna mais difícil, né? O paciente também tem deveres? Ah, com certeza, André. Não temos como dizer que o paciente não tem deveres, porque quando o paciente procura um profissional, um serviço de saúde, ele tem um contrato que se estabelece. O próprio Código de Defesa do Consumidor fala, é uma relação entre de serviço, né, de prestação de serviço. Então, o paciente se submete a um tratamento, ele tem que seguir as orientações e recomendações médicas. Porque se ele não for colaborativo, o resultado pode não ser alcançado. O resultado é previsto ou desejado pelo profissional para aquele paciente. Então, a adesão do paciente ao tratamento é de suma importância. E muitas vezes ela significa a diferença entre um desfecho desejado pelo profissional ou um desfecho inesperado. Se não houver essa, digamos, adesão do paciente às orientações e recomendações. Eu acho que nesse ponto, além das recomendações, tem as questões estéticas, que eu acho que é uma área que tem, né, se tornado amplamente discutida em telejornais, e hoje o paciente ele tem um sonho na cabeça dele e às vezes não é possível alcançar aquele resultado, né, desejado. Então cabe ao profissional colocar claramente como será a conduta nesses procedimentos mais estéticos, né, seja cirurgia plástica, seja outro tipo de cirurgia, né, para que ele tenha as informações suficientes para que alcance-se o resultado possível, né, já que nós temos uma profissão de meio, né, Jorge? Exatamente. A área estética também é uma das mais, digamos, processadas assim na justiça, né? Tem maior número de processos. A área de estética, mas obstetrícia, ginecologia também tem bastante ações judiciais. E também é difícil na área de estética precisar um resultado, porque o paciente, como você falou, ele almeja um resultado, mas o que pode ser feito é outro. Então tem que tirar essas expectativas que são absurdas ou díspares com a realidade, né? Isso é uma questão complexa, né, de a gente conseguir, né, encaixar entre o que é possível fazer e o sonho do paciente. Mas estamos trabalhando, né, nessa área e temos que seguir conforme as Isso mesmo. normas. Como profissionais e empresas de saúde podem minorar o risco em sua atuação, Jorge? André, a minha experiência me diz, e já são vários anos de atuação na área, a primeira coisa que eu falaria para qualquer prestador de serviço da área de saúde é a adequação dos documentos, registros clínicos para que tenham relevância jurídica. Por quê? Porque é um principal meio de prova do profissional no caso de discordância do paciente em relação ao tratamento. O paciente pode chegar, você inicia um tratamento e você orienta, e você informa por escrito com a anuência do paciente, a assinatura do paciente. Riscos, limites, benefícios, duração. Se o paciente, daqui a 1, 2 anos, meses, se resolver, digamos, discordar do que está sendo do ocorrido, você tem como provar para ele, olha, eu te informei, o risco era esse, o limite era este, a gente falou da questão estética, o limite é este.
Então, você tem que informar isso antes, previamente, por escrito e, principalmente, com a anuência do paciente, assinatura. Não pode ser um documento sem assinatura, é um documento sem validade, concorda? Porque você não pode provar que o paciente recebeu essa informação. Então, um dos principais itens que eu diria, assim, seria essa questão dos registros. Também, quando tem eventos, pacientes não colaborativos, intercorrências durante um tratamento mais longo, digamos, um tratamento longo de anos, assim, tem que colocar essa informação no prontuário, falar para o paciente o que está acontecendo e pedir que ele assine tomando ciência dessa condição. Porque, às vezes, quando o profissional fala com palavras muito técnicas para o paciente, ele não compreende. Você tem que falar de forma clara, porque até isso é mais um dever do profissional. A informação tem que ser precisa, clara, no nível de entendimento do paciente. Algo que eu acho que é indiscutível, André, eu acho que você, que é da área da saúde, sabe, né? O profissional de saúde só pode aplicar intervenções certificadas na literatura científica. Então, nada de... O que a literatura científica não prevê como correto para aquele atendimento, para aquela circunstância, nem se questiona, né? Você tem que ter sempre um respaldo científico para todo tipo de atuação clínica. Então, a utilização de técnicas exclusivas, assim, baseadas na impressão pessoal, não são recomendáveis, né? Sempre baseadas em evidências e na literatura médica, né? Não, perfeito. E como você vê a judicialização dos conflitos na área da saúde? André, o Conselho Nacional de Justiça publicou há pouco tempo que nós temos 2 milhões de ações tramitando sobre a área médica, a área da saúde em geral, né, no país. Vou te falar o que tem grande maioria. Pedidos de acesso a medicamentos e procedimentos do SUS. Pessoas que não têm condições de pagar por um tratamento específico e o SUS não deu acesso a elas, então, ou medicamentos, né? Mas também dentro deste volume temos planos de saúde que negam procedimentos que estão, digamos, contratados e pagos ou não, né? Porque às vezes também pode estar no contrato e não pode não estar no contrato, né? Como de cobertura. Mas também temos ações indenizatórias, de erro médico, de erro odontológico. E eu suponho, André, que essa judicialização poderá aumentar, inclusive agora, por causa dessa questão da pandemia, né? Porque muitos tratamentos eletivos e cirurgias foram suspensos durante a pandemia. E logo que isso melhorar com a vacinação, que eles começarem a fazer esses tratamentos, pode haver mais pedidos, né? Inclusive, se a gente vê algumas informações na televisão que alguns pacientes que tiveram Covid ficaram com sequelas, diversas sequelas, também poderá aumentar ainda mais a judicialização da saúde, né? Com incremento de ações judiciais para buscar esses tratamentos, para esses pacientes com sequelas ou esses pacientes que não fizeram as cirurgias por causa da Covid, né? Não puderam fazer neste momento da pandemia, né? Com certeza, eu acho que isso vai ser um problema que a gente vai enfrentar nos próximos meses, né? Mas, infelizmente, não tem o que fazer, né? A gente vai ter que observar e acompanhar, né? Até porque não temos evidências científicas de como tratar essas sequelas dessa doença que Exatamente. nem Exatamente. evidências temos para o próprio tratamento, né? Muito Suficiente. bem lembrado, André. Muito bem lembrado. Não temos nem estudos sobre isso, né? Porque é tudo muito recente, muito atual. Exatamente. Como você vê a mediação de conflitos frente ao Código de Defesa do Consumidor? Olha, mediação, com certeza eu vejo de modo favorável. Não tenho a menor dúvida que é um procedimento mais célere, menos oneroso e menos desgastante para o paciente e para o prestador de serviço de saúde. Principalmente porque muitas vezes consegue manter, através de um acordo, a relação entre o paciente que estava, digamos, não estava satisfeito, insatisfeito com uma prestação de serviço e o profissional de saúde, né? Então, muitas vezes consegue manter essa relação, com esse acordo, com essa conversa. É interessante observar, André, que
muitos profissionais, assim, ou pacientes, nas audiências que eu fiz durante a minha vida toda, atuando na área, sempre falavam, mas por que você acionou? Uma conversa informal. Por que você entrou com essa ação? Porque eu tentei conversar e o doutor não me ouviu, porque eu não recebi informações. Houve um desgaste na relação. A gente percebe que quando o paciente entra na justiça, não é tanto por causa do erro, é um pouco pela falha humana, eu sinto que eles não observam essa comunicação, esse atendimento mais humanizado para o paciente. Às vezes uma conversa resolve, André. Não é nem questão financeira, é questão de explicar o que ocorreu e dar um suporte para o paciente. Então, a mediação de conflitos, ela percebe essa vulnerabilidade do paciente, através de um acordo, conversas, promove essa interação, integração e esse acordo entre as partes. Perfeito. Eu acho que o caminho é esse, né? A mediação sempre é o melhor caminho e a conversa, né? Manter tudo esclarecido entre profissional e paciente faz com que tudo ocorra de forma mais tranquila. A propósito, André, só para título ilustrativo aqui, o Código de Processo Civil brasileiro, né, ele recomenda que o juiz tente promover a solução consensual dos problemas. Então, sempre nas audiências, nós advogados já sabemos, né? O juiz sempre pergunta, tem acordo? A primeira coisa, tem acordo? Não precisávamos estar lá se as partes conversassem antes, né? Sim. Se o paciente e prestador de serviço de saúde tivessem conversado antes, não precisávamos estar na justiça, né? E a questão dos sistemas especializados, como o Resolva Saúde, que já abordamos nesse programa, podem vir a reduzir os conflitos na área de saúde? Certamente. Sem a necessidade de despesas judiciais, porque um processo ele é custoso, ele é desgastante. Ele é desgastante do ponto de vista psicológico, porque você tem que comparecer em audiência, porque você tem que colocar questões íntimas, às vezes, no processo. Não precisa de advogado. Então, é extremamente favorável. A mediação de conflito, um acordo pode significar, como eu já disse, pode significar a manutenção da relação entre as partes. É baseado numa diplomacia, num consenso, num acordo, numa conversa que as partes tratam e chegam com concessões mútuas e cooperação mútua num determinado acordo. Mas, como eu disse, as duas partes têm que conceder um pouquinho. Não existe acordo que as duas partes, você perde um pouquinho, a outra parte perde um pouquinho, e a gente chega no consenso e todo mundo fica bem, fica melhor. Perfeito, para isso que serve, né, a mediação de conflitos. Uhum. Na tua opinião, seguro profissional é a primeira conduta a adotar pelos profissionais? Não, André. A primeira questão é a organização dos documentos clínicos. Por quê? Primeiro que o seguro é um ônus, é algo a mais que o profissional tem que pagar. Aí ele acha que ele está protegido, que se ele for acionado, o seguro vai pagar. Os profissionais também têm que tomar cautela de observar que os contratos de seguro exigem que o profissional faça um prontuário adequado, que tenha organização documental clínica, como eu falei, dos registros clínicos, ficha clínica, plano de tratamento, contrato de prestação de serviços. Então, a primeira coisa é a organização documental. O seguro não vai inibir a ação. Mas, agora, o documento pode ajudar o profissional a ganhar o processo, se ele conseguir provar que ele explicou para o paciente, de modo formal, com a anuência deste, que explicou os limites, as sequelas, os benefícios, a duração do tratamento. Então, não é a saída, né? É mais um ônus, é mais um custo para o profissional. Perfeito. E para finalizarmos, então, doutora Georgia, como uma das pioneiras do direito médico, como surgiu esse tema em sua vida? Como eu já mencionei um pouquinho no começo da nossa conversa, né, na faculdade eu vi que entrou em vigor essa legislação, pensei que poderia ser relevante atuar nesse segmento, e como de fato foi, assim, não era assim, os tratamentos de saúde antigamente não eram como é hoje, né, os profissionais não se portavam dessa forma,
com documentos, o médico da família, ele falava, não tinha prontuário, não tinha documentos, contratos, eu me recordo muito antigamente, assim, mudou muito, né? E eu te digo mais, André, eu acho que agora vem uma nova legislação, entrou em vigor agora em agosto, dia 1º de agosto vai entrar em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que esta lei, eu tenho um sentimento de que essa lei, um feeling, digamos assim, que essa lei também vai repercutir para os prestadores de serviço de saúde. Porque é uma lei que visa resguardar os documentos dos pacientes, as informações, a privacidade, requer o consentimento de utilização, de tratamento dos dados dos pacientes. Todos estão descritos, não é só saúde, é todos, setor público e setor privado, né? Essa Lei Geral de Proteção de Dados determina que os profissionais das organizações resguardem as informações dos pacientes, que já estão descritas pelo sigilo, né, profissional, né? Proíbe o compartilhamento para fins econômicos. Então, vai ter que ter uma cautela muito maior agora para cuidar dessas informações que os pacientes seguem nas clínicas, laboratórios, consultórios. E eu compreendo que os profissionais, mais cedo ou mais tarde, irão buscar por serviços de tecnologia de informação para se prevenir, sabe? Porque as ações têm que ser preventivas, segundo a lei, sob pena de multa, inclusive. A lei prevê multas quando vazam dados, por exemplo, um hacker acessar os prontuários dos pacientes no laboratório. A empresa vai ter que provar que teve ações preventivas para evitar, para coibir esse tipo de acontecimento, né? Então, como eu disse, eu comecei com o Código de Defesa do Consumidor, mas eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados vai mudar também o mercado aí para os profissionais de saúde. Com certeza. Já estamos nos prevenindo, né, quanto a Muito isso. bem. Porque realmente é um novo paradigma a ser quebrado, né? Toda nova lei gera novas ações, novos paradigmas e novas formas de visualizar determinadas situações. No começo as pessoas são um pouco resistentes, assim, a lei é nova e as recomendações, mas certamente é uma lei benéfica, né, para todos, assim, porque protege os dados, né? Acho que o intuito da lei é resguardar realmente os dados dos cidadãos, né? Com certeza. certeza. Não é só para a saúde, como eu disse, até no setor público, todos estão adscritos a essa lei, né? Ela vai entrar em vigor e temos que ter a cautela aí de nos prevenirmos. Perfeito. Muito obrigado, doutora Georgia, por sua participação em nosso programa. Encerramos, então, mais um programa O Meu Voto Vale. Acesse o www.meuvotovale.com.br, informe sua demanda e observe as soluções apontadas pelos seus gestores. Muito obrigado, doutora Jorge, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, André. Muito obrigada. Esse programa.